Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo com a política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. Estreando hoje o nosso quadro de histórias do Brasil, vamos voltar para os primórdios. Muitas pessoas querem saber por que foi Portugal que colonizou o Brasil. Por que não foi Inglaterra? Por que não foi França? Muito menos Espanha? Preste muita atenção nesse vídeo, porque além de ele ser muito interessante, ele pode cair na sua prova. E bom, quando você pensa hoje nos melhores países do mundo, você geralmente pensa em Estados Unidos, ou talvez Inglaterra, Alemanha ou até mesmo a Suíça. Ou se você viu o novo filme da Marvel, que é a Pantera Negra, talvez você pense em Wakanda. Mas teve sim um momento em que Portugal já foi considerado o melhor país do mundo. Para entender melhor essa história, vamos voltar lá para o século X, quando nossa história começa. E como muitas outras, começa com uma guerra. Portugal é um país europeu que se localiza na Península Ibérica. Hoje, se você visitar essa península, você vai encontrar dois países, Portugal e Espanha. Mas, no século XI, se você a visitasse, além de não encontrar esses países, porque ainda nem existiam, tudo que você iria encontrar eram reinos em conflito. Isso porque, desde o século VIII, toda essa região era comandada pelos mouros. Mouros, para quem não sabe, é um grupo da África que se converteu ao islamismo após o contato com os árabes, que estavam expandindo a sua fé ao longo de toda a Europa. E foi assim que nasceu Portugal. Quando os povos da península começaram a lutar entre si, entre os séculos 8 e 15, e expulsaram os mouros. Entre esses reinos que estavam se formando, Portugal. Gente, antes do Brasil se chamar Brasil, ele teve uma porrada de outros nomes. A mesma coisa com Portugal. O primeiro nome de Portugal era Condado Portucalense. E esse reino já nasceu em pé de guerra. Todos os reinos estavam juntos lutando para tirar os mouros islâmicos da Península Ibérica. E esse condado era submisso a um outro reino, o Reino de Leão. O rei desse reino botou no condado alguém para tomar conta. Esse alguém foi um nobre chamado Conde Dom Henrique de Borgonha. Só que em 1112 aconteceu uma coisa interessante com Dom Henrique. Ele morreu. Mas não antes sem deixar um filho, Dom Henrique. E você se pergunta, Dom Henrique é importante? Só fica ouvindo. Como já falamos antes, todos os reinos estavam juntos contra os mouros. E também já falamos que o Condado Portucalense era vassalo de outro reino, o Reino de Leão. Bom, Afonso Henrique não quer só expulsar os mouros da Península Ibérica, ele também quer a independência do Reino de Leão. Ou seja, de um lado ele trava a batalha contra os islâmicos e do outro ele trava batalhas contra o Reino de Leão. Rapaz, é ousado, hein? E não é que o cara conseguiu? Em 1139, o Afonso Henrique derrotou os mouros em uma difícil batalha. E em 1143, o rei de Leão reconheceu a independência de Afonso Henrique como rei. Sim, gente, Afonso Henrique foi o primeiro rei de Portugal. E em 1249, depois do governo de Afonso, Portugal finalmente tinha se livrado dos mouros em seu território. E é aqui que temos o primeiro motivo para futuramente podermos chamarmos o Portugal do melhor país do mundo. Ele foi o primeiro país a centralizar todo o poder de uma nação nas mãos de um único indivíduo, nas mãos do rei. Todos os outros reinos da Europa ainda estavam descentralizados e mal organizados. Portugal saiu na frente. Bom, a última data que vocês viram nesse vídeo até agora foi 1249, ou seja, século XIII. Vamos avançar um pouco no tempo e ir direto para o século XV. E bom, vários reinos já se unificaram, Portugal já passou por vários reis e agora nós vamos sair da Península Ibérica e vamos para a Índia. Mas pera, o que diabos a Índia tem a ver com qualquer coisa que estamos falando aqui? É simples, gente. Toda a Europa adorava as especiarias que vinham da Índia. O cravo, canela, enfim. Guerras foram travadas por essas especiarias. Muito porque elas davam um tempero na comida, mas principalmente porque elas conservavam o alimento. Mas para chegar na Índia, só existia uma rota marítima conhecida, que era o Mar Mediterrâneo. E nessa época, quem domava o mar era a Itália. Ou seja, qualquer país que quisesse as especiarias das Índias precisava pagar muito caro para a Itália. Como Portugal achava que podia eliminar a Itália como intermediário e assim tornar esse produto mais barato, eles se lançaram ao mar. Com isso temos o segundo motivo pelo qual Portugal já foi o melhor país do mundo.
todos os países queriam chegar na Índia sem passar pelo mar Mediterrâneo. Então todos os países vão se jogar no oceano de alguma forma. E eu vou deixar você adivinhar essa agora. Qual era o país que tinha a melhor marinha e os melhores navegadores? Qual, hein? Sério, gente, olha a geografia. Olha onde Portugal está. Do lado do mar. É óbvio que Portugal era um país perito em navegação. Tinha até escola especializada nisso. Então veja o cenário, gente. Portugal, o primeiro país europeu que centralizou o poder. Totalmente perito no mar. Totalmente organizado e especialista em navegação. Agora é hora de saber se Portugal realmente conseguiu chegar nas Índias. Grandes navegadores em Portugal não faltavam. E nessa época eles mal imaginavam que o Brasil ia aparecer para eles. Contudo, uma coisa eles já tinham por certo. Na primeira metade do século XV, eles velejaram por toda a costa da África e dominaram vários postos e entrepostos comerciais, entre eles um muito importante, Ceuta. Em 1488, uma nova reviravolta. O português Bartolomeu Dias consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas e todo o sul da África chegando no Oceano Índico. Assim, Portugal mostra todo o seu poderio marítimo para a Europa e, inclusive, o Cabo das Tormentas passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Mas, infelizmente, Bartolomeu não conseguiu chegar nas Índias, que ainda era o propósito de Portugal. Em 1492, o italiano Cristóvão Colombo foi mais ousado. Sim, ele é italiano, mas estudou navegação com os portugueses. Ele iria tentar chegar nas Índias assim como Bartolomeu, só que agora ele vai tentar contornar o Oceano Atlântico até chegar nas Índias. Mas o que ele descobriria é o continente americano. Ele foi mandado da Espanha, porque esse país queria uma rota para competir com Portugal pelas especiarias. Portugal realmente não se interessou pela viagem de Cristóvão Colombo. Bom, enquanto Cristóvão Colombo fazia sua viagem, em 1498 Portugal manda mais um indivíduo para as Índias, dessa vez Vasco da Gama. E é com este cara que Portugal finalmente consegue chegar nas Índias. Game over. Bom, gente, vamos retomar até agora para você entender por que Portugal já foi considerado o melhor país do mundo. Primeiro, foi o primeiro país europeu a centralizar todo o poder nas mãos de um único indivíduo e estar completamente organizado. Segundo, é um país geograficamente beneficiado pela sua costa e que há muito tempo já estudava a navegação. E terceiro, ele foi o primeiro país a chegar nas Índias sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo, ou seja, sem precisar da Itália como intermediário para chegar nas especiarias. Tudo isso graças aos navegadores, principalmente esses dois aqui. Mas tá faltando mais uma pessoa, não tá? Eu sei que você brasileiro sabe de quem eu tô falando. O que tá faltando aqui para um trio de portugueses de grandes navegadores, hein? Pedro Álvares Cabral! Sim, gente. Portugal pode ir às Índias agora. E em uma das expedições o rei mandou Cabral para lá. Só que no caminho ele acaba chegando no que hoje é o Brasil. E bom, né? Aquela velha polêmica. Será que ele se perdeu de verdade ou ele estava já mandado para o Brasil, né? Uma curiosidade é que o Brasil não é caminho para as Índias. Então é um pouco complicado acreditar que ele realmente se perdeu, porque ele foi muito longe. Há boatos aí que ele foi realmente mandado ali, desviado de propósito para saber se existia de fato alguma coisa ali, porque eles já imaginavam que tinha algo. Claro, isso não é nada confirmado. Não temos nada concreto. O fato é... Essa é uma grande dualidade aí da nossa história. Pedro Álvares Cabral tentou sair de Portugal para chegar nas Índias e ele acabou chegando no Brasil. É isso que sabemos. Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. E no que isso foi importante na época? Nada. Pra nada. Isso porque Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e não achou nada que os portugueses achassem relevante. Ainda tem, né, aquela velho documento falando que o melhor que pode sair dessas terras são os índios a serem catequizados. Mas o ouro, ou especiarias, ou alguma civilização para eles fazerem comércio, que é o que eles procuravam, eles não acharam. Hijo de puta! Historicamente, gente, o Brasil só fica importante para Portugal depois de 1530. Então, por enquanto, o Brasil não é relevante para nada. Pedro Álvares Cabral, logo depois que saiu do Brasil, já foi direto para as Índias. E aqui nós fechamos com chave de ouro. Além de Portugal já ter Brasil como propriedade, ele também já tinha conquistado algumas partes da Índia e da África, conquistado algumas ilhas específicas e até
até mesmo já tinha chegado na China. Some tudo isso que a gente acabou de falar com tudo que já falamos e você vai entender porque Portugal foi a maior potência do século XV e XVI. No século XV e XVI, Portugal é definido como o melhor país do mundo. Tanto pelo seu pioneirismo, quanto pelo seu poderio militar. Então é isso, galera. Fim de papo. Fim de papo, galera. O que eu tinha falado antes? Não falei fim de papo, falei. Isso aí, galera. Fim de papo. Ficamos aqui com mais um vídeo, nosso primeiro vídeo de história do Brasil, que não teve nada de Brasil. Isso porque essa é a segunda visão que a gente adotou aí, uma visão eurocêntrica. Portugal é realmente quem chega primeiro no Brasil aqui, começa a dar as primeiras características de integração com o mundo. Enfim, as primeiras características do que se tornará o Brasil. Mas fica tranquilo, acompanha a gente nessa saga, que vai ter Brasil, muito Brasil ainda nessa saga, e você vai entender um pouco melhor da nossa cultura, ok? Isso aí, então se você gostou desse vídeo, compartilha aqui, dá um like aí que dá muita moral pra gente, e compartilha com seus amigos esse vídeo. Até mais! Falou!